Gente, ser crente é a pessoa que crê, que acredita. Porque quando nós estamos no disciplina das festas, daquelas coisas, a gente pensa que está tão bem, né? Mas não, o Senhor não se agrada. Porque eu também já fiz isso quando eu era jovem. Eu gostava de uma festa. E eu não queria ir para chegar e ficar só ali até. Queria ir até o fim, quando terminasse. Porque era bom, era gostoso. Só que quando eu abri os olhos, que eu comecei a ouvir a palavra de Deus, eu senti que ali não tinha nada que agradasse a ele. E fui trabalhar para que Deus me desse entendimento, sabedoria para mim descobrindo uma coisa e outra. Mesmo eu sem ser evangélico, mas eu tinha uma Bíblia, consegui uma Bíblia e começava a ler e começava a descobrir que nada daquilo que eu estava fazendo era certo. Entendeu? E comecei a pedir a meu Deus a misericórdia dele, que eu queria. Comecei a visitar as igrejas para ver e falava do Evangelho, todas falam do Santo Evangelho, mas nem todas cumprem o que o Santo Evangelho diz que o Senhor quer. Viu? Precisa a gente ter muito cuidado sobre isso. Muitos pregam o Evangelho, com aquela glória, aquela toda, mas não cumpre. Aí pensa que está tudo certo. Eu agradeço muito a meu Deus. Eu criei meus filhos, certo, nasceram em Fortaleza, foram criados lá. Quando eu saí de lá, já todos estavam quase nas suas casas. E eu vim para cuidar da minha mãe. Mas era uma luta que só Jesus sabe e Deus também. Passei por muitas lutas. Este culto de hoje não é oferecido a mim, é a Deus. A Jesus, Ele que me deu saúde, me deu força, me sustentou. E até hoje Ele está me dando força. Não sei até quando é, porque o dia de amanhã só pertence a Ele. Então eu agradeço muito a meu Deus sobre todas as coisas que eu passei. Agradecer a Deus por hoje as minhas primas, que estavam há mais de 40 anos que eu não vi. Eu vi essas meninas quando eram criança também, menina como eu era. E aí tinha 12, 13 anos nessa faixa. Aí foram uns para São Paulo, outros para Brasília, outros. Aí pronto, quando elas foram embora, aí eu fiquei sem contato, todo mundo ficou sem contato. E agora de repente o Senhor preparou tudo e nós estamos aqui. E não vai ser só elas não, porque elas têm filho, têm neto, têm mais irmão. E daqui para frente nós vamos se encontrar mais. E se ainda tiver aqueles que não estão nos pés do Senhor, vão ver, sentir que Deus é tudo na nossa vida. Porque nós sem Deus não somos nada. Diz a palavra de Deus que você pode ter a riqueza do mundo, ter cargo bom, receber muito dinheiro, mas se você não tiver Cristo no coração, não tem nada. Porque a nossa vida está nas mãos do Senhor. Foi Ele quem fez o céu, foi Ele quem fez a terra, foi Ele que fez o homem e ainda fez a semelhança dele. Aleluia, Deus! O Senhor ainda fez a semelhança do homem sendo Ele, para ser Ele, parecido com Ele. Mas os homens não reconhecem. É muito difícil aquele que observa a palavra do Senhor e diz, eu vou só, certo? Que nenhum de nós pode ser como a Cristo, porque nós temos que lutar muito para chegar até lá, ter essa salvação. Porque se nós temos a nossa salvação, aí nós temos tudo, não perdemos nada. Mas se nós temos tudo aqui nesse mundo, pode ter uma família abençoada, uma família que faz tudo um pelos outros e tudo, mas se não tiver amor no coração, não tiver Cristo, não aprender a perdoar, não tem salvação e perde tudo. É por isso que eu fico sempre dizendo meus filhos, eu não quero sair daqui com nenhum, com diferença um do outro. Porque vocês todos conhecem a palavra de Deus. Vocês têm que aprender a perdoar a fraqueza um do outro, porque é isso que o Senhor pede, para nós aprender a perdoar. Nós não podemos guardar rancor no nosso coração. Se eu tiver a mágoa de alguém, eu tenho que aprender
a me reconciliar com aquela pessoa, pedir perdão, que é para Deus mais Ele abençoar a sua vida, sua família e tudo que você tem vai ser prosperado. Eu agradeço muito a meu Deus por hoje eu estar aqui, passando essa mensagem para vocês, que aqueles que ainda não são crentes, que ainda muitos creem, sim, porque a palavra de Deus diz assim: aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Então é uma palavra que, se você não prestar atenção, acha que ali é uma condenação. Não é uma condenação. Quando ele diz aquele que crê, que ouvir a palavra do Senhor e prestar bem atenção, se ele crê no Senhor que é verdadeiro, que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que crê em mim será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Então a gente tem que observar muito essa palavra, porque você vai observar o que é que ele diz, crer. Porque aí ele vai ensinar, porque na Bíblia Sagrada tem todo ensinamento como você pode continuar sem fazer. Certo que nós somos pecadores, nós erramos, nós pecamos todo dia. Mas o Senhor disse que nós pecamos e Ele perdoa 70 vezes 7 por dia. Então nós temos chance, gente. Nós temos chance de, quando Jesus vier buscar a igreja dele, os que estão preparados, nós vamos com ele. Mas se nós não tiver cuidado, não tiver, nós não vamos. Fica, aí vamos sofrer para sempre. É isso que nós temos que ter muito cuidado. Eu ainda não tenho a minha família toda nos pés do Senhor, porque eu tenho meu neto abençoado ali. Ele conhece a palavra, casou, a esposa também ainda não é, mas eu creio que o Senhor vai quebrantar esse coração e ele vai para os pés do Senhor. Porque ai daquele que ficar quando Cristo vier buscar a igreja. Que ele fala da igreja, cada um de nós. Nós somos a igreja. Mas nós temos que estar reunidos, unidos e reunidos para falar do grande amor de Deus. Eu passei por uma epidemia horrível, eu peguei a tal de Covid, e da minha casa pegou todos. Um pegou primeiro, mas aí, como era no começo, ela contaminou todos, porque era todos, moravam perto, e todos, quando foi a Martineide, já estava sabendo mais ou menos como era o sintoma, né? Aí foi, ligou lá pro médico e perguntou, e disse o sintoma. Aí ele disse: não tem outro, é a Covid. E naquela época, logo quando ela chegou, veio com muita força, e disse que quem tivesse acima de 60 anos não escapava, porque ela matava logo, porque muitas pessoas tinham pressão alta, outras tinham diabetes, e esse povo não escapava, porque ela atingia logo os órgãos da gente, né? Fígado, coração, rins, ela atingia tudo. Então, essas outras coisas eu não tinha, mas eu tinha pressão alta. Eu digo: Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. Mas se for para matar e morrer meus filhos, tudinho, porque tudinho estava atingido, tudo estava doente, sem poder andar, sem poder se mexer. Tinha um que chegava e dizia para mim: mãe, eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar. Eu não sinto gosto, eu não sinto cheiro, eu não tenho mais como comer. Eu digo: meu filho, tu tem que fazer esforço, tu não vai morrer de graça não, meu filho. Te entregar uma doença horrível dessa, pelo amor de Deus. Aí eu agradeço muito a meu Deus também, nós ter recebido na nossa congregação este abençoado irmão e a esposa, que são gente de garra também para ensinar, viu? Aí quando começou essa epidemia horrível, aí no instante ele levantou uma campanha na igreja de 7 dias. 7 dias de oração e jejum de manhã. Das 6 às 7 da manhã, todo mundo vinha para a igreja, botar o joelho no chão e orar, não só pela igreja, mas por toda a montada, por toda onde aquela doença estava sendo horrível. Aí eu ainda fui o primeiro dia, meus irmãos, mas no segundo eu já não aguentei mais. Mas até aí eu não sabia que eu estava com a doença. Mas aí eu sabia o horário, né, que era a oração. Quando
eu podia me ajoelhar, eu me ajoelhar, mas quando eu não podia, eu ficava mesmo sentada, orando a Deus, pedindo para os outros que estavam chorando sem força, terem força junto comigo, que nós unidos. Eu digo, meu filho, nós unidos, nós vencemos, o Senhor está ouvindo a nossa prece. E aí não tem. Essa Martinelli foi a única que não pegou, porque Deus é misericordioso e sabia que só ela podia correr de um lado para o outro. Aí o que ela fez? Ela fechou essa entrada. Ela fechou essa entrada e fechou a outra de lá. Aí anunciou, ninguém entra por aqui, nem entra por lá e nem sai. Aqui só quem vai entrar é eu e sai. Aí todo mundo, por quê? Porque aqui tá tudo contaminado com a Covid. Aí todo mundo se assustou, sabe? Todo mundo ficou com medo. Ninguém, ixi Maria, quando lá que ficava ali no alto, que ali tem uma barragem, ficava, ele dizia assim, eita, lá iam os covideiros. E nós em casa, meus irmãos, em oração. E ela correndo pro hospital, era remédio, era tudo enquanto, era suco de todo tipo de qualidade, ela fazia para retomar. E nós orando e pedindo a Deus. Quando terminou a campanha aqui na igreja, eu já estava levantada. O outro que tinha pegado primeiro também já tinha passado as dores, já tinha passado a febre, já não estava mais. E aí, meus irmãos, foi uma luta. E graças a Deus, para a honra e a glória do Senhor, nós estamos aqui. Mas se nós não estivéssemos perto do Senhor, clamando Ele, talvez tinha excluído a família todinha. Porque aquilo é uma doença infeliz, é um espírito maligno que soltou-se no mundo e atingindo aquelas pessoas que não tinham fé. Como morreu milhões e milhões de pessoas, que a gente via em certo lugar aí, que o povo carrava era com um trator rebolando os corpos, porque não tinha mais onde botar. Não era. E ali só mais porque não tinha mesmo, como só para quem não tem fé no Senhor, que não via coisa daquela. Aí a minha fé cada dia mais aumentava. E o Senhor, obrigado, meu Deus. Quando eu vi minha família toda liberada, eu digo, oh, meu Deus, como tu é misericordioso. Aí eu disse, olha, se eu chegar, eu estava com 65 anos, ó, isso vai fazer, agora que eu fazendo os 70, eu acho que eu estava mais ou menos, era 66 anos, né, irmão? Pois é, eu digo, se eu chegar aos 70 anos, a primeira coisa que eu vou fazer é um culto de ação de graça, agradecer a meu Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida e na vida da minha família. E aí, daí pra cá, eu tenho passado por muitas e muitas coisas, não só eu, mas a minha família, meus filhos, e o Senhor só responde pela oração e a fé que eu tenho junto com meus filhos. Quando eu luto por uma coisa que eu vejo que não está indo mais, eu vou a eles, aí eu começo a aconselhar, porque tem que, né? E assim a gente leva a vida. Eu estou aqui só agradecendo a meu Deus por tudo que Ele tem feito. Se eu fosse contar nessa minha caminhada tudo que eu já passei, olha, era a noite toda aqui contando que eu já passei e eu agradecendo a meu Deus por tudo isso, porque Ele sabe, Ele conhece a nossa vida, do dia que nós nascemos até o dia que nós vamos para a cova que Ele vem buscar. Porque o nosso Senhor sabe. Agora Ele espera de cada um de nós procurar aprender a estar nos pés dEle, acreditar, porque aí você tem tudo que... Dizer assim, mas se eu vou aceitar Jesus, se eu enricar e não sentir mais nada. Não. Diz a própria Bíblia que você vai ter muitas aflições, mas se crer nele, Ele resolve. Então, nós só temos que crer neste Senhor Deus, nosso Deus, da nossa vida, que é Ele. Outra grande milagre que o Senhor fez na vida da minha família. A irmã Terezinha também pegou o Covid, saiu daqui para ir cuidar da filha dela, que estava de resguardo, em Fortaleza, ela ia cuidar. Quando chegou lá, foi para o hospital com a filha só
A filha veio-se embora e ela ficou internada. Ainda foi entubada. Ela morreu e ressuscitou. Sabe por quê? Ressuscitou porque Deus, nosso Senhor, deu mais uma chance de vida e mandou ela vir para pregar o Evangelho e dizer que Ele é bom. Porque Ele é o dono da nossa vida, é Ele que salva, é Ele que dá vida, é Ele que prepara e ainda leva para o céu. Assim você crê, viu? E aí nós orava aqui também por ela, fizemos campanha, orando, joelho no chão, Senhor, tem misericórdia. Ela ainda precisa voltar. Quando disseram, a Terezinha está entubada, saiu de um hospital para outro com infecção grande, e o médico disse que só milagre, porque ela não tem mais jeito. E eu aqui, ela vai ter jeito. Ela ainda vai voltar para contar o que precisa ser feito, e para aqueles que acreditar que Deus é Deus e que Ele deu o próprio Filho para morrer na cruz por cada um de nós. Deus é tão bom que Ele deu o Filho unigênito que Ele tinha para morrer aqui na terra, ser pregado numa cruz, e muitos que viram os milagres que Ele fez ainda não acreditaram. Mas aquele que crê nele, ainda hoje Ele faz milagres por cada um de nós. Mas para isso precisa nós crer, buscar Ele com muita fé. Ele dá tudo que você precisa de paz e ainda livra de todo mal. E nós temos força para superar tudo isso. Nós fizemos uma campanha nessa igreja. Essa igreja ela é abençoada. Abençoada porque aqui não tem só crente para estar dentro da igreja, não. Se tem 3, 4 que não oram com o coração contrito, mas tem 10, 12 que botam o coração de joelho e aí diz, eu creio no que o Senhor diz. Eu creio no que Ele faz. Porque o nosso Senhor, Jesus Cristo, Ele só dá aquilo no tempo dEle, na hora dEle, nós temos que esperar. Aí, nós oramos 7 dias de novo, foi 7 dias de oração, aí pela vida dela. Na igreja, mas nas nossas casas era todo dia. Até que o Senhor teve a misericórdia e tirou ela do coma. E aí o médico disse que ela ia passar uns 3 meses para poder voltar à habilitação, porque ela tinha que nascer, tinha nascido de novo. Ela, quando saiu do coma, ela não andava, ela não comia, não mexia com as pernas, não pegava nada. Era só botando na boca dela com uma neném. E quando foi, que ela acordou, quando foi com 24 horas, isso o médico que disse, né, para elas, para quem for visitar ela lá buscar. Quando foi com 24 horas, a Terezinha já queria era comer. Pediu comida. Ainda, lógico que ela ainda não tinha força para comer, né? Mas em 3 dias ela já estava segurando a colherzinha e botando na boca. Está aí, para a honra e a glória do Senhor, pregando o Evangelho e contando que Deus é bom na nossa vida. Viu? E quem crê nele, e eu digo, meus irmãos, acredite no Senhor, entregue sua vida nas mãos dele, que ele resolve o maior problema que for na sua vida, ele resolve. E ainda lhe dá uma garantia de salvação. É isso que nós precisamos. Porque neste mundo nós não temos nada. Porque tudo fica aqui na terra. Mas quando nós morremos, não levamos nada não, sabia? Fica tudo aí. Mas se nós ganhar o céu, nós temos tudo. Tudo. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e aprender a perdoar. E aqui, eu peço a meu Deus, tem misericórdia das nossas famílias, de todas as nossas famílias. Agradeço a Deus também por aqueles que não vieram, mas que Deus abençoe a cada um. Os que não vieram, Deus sabe por quê, sabe o motivo, mas que abençoe sempre, dê força a cada um, para que eles possam sempre procurar estar fazendo bem a cada um, que Deus honra. Viu? E eu agradeço a minha irmã.